Oi, meninas! Oi, Lúcia. Nossa, preciso te contar sobre um livro que eu li, Capitães de Areia. Você conhece? Não, nos conte um pouco. Capitães de Areia é um livro brasileiro de Jorge Amado, que foi escrito em 1937. Em 2011 virou filme. Os Capitães de Areia são um grupo de meninos de rua. O livro foi dividido em 3 partes. Antes delas, há uma sequência de pseudo-reportagens. Explica-se que os Capitães de Areia são um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizam Salvador. São heróicos, Robin Hoods, que tiram dos ricos e guardam para os pobres. O comunismo é mostrado como algo bom, e o padre José Pedro tem dúvidas quanto à posição da igreja quanto ao assunto. No geral, as preocupações sociais dominam, mas os problemas existenciais dos garotos os transformam em personagens únicos e corajosos. Corajosos Capitães de Areia de Salvador. A obra é narrada na terceira pessoa, sendo o autor o narrador espectador. Se comporta durante todo o desenvolvimento do tema de maneira indiferente, criando e narrando os acontecimentos sem se envolver diretamente com eles. Eu também estou lendo um livro muito interessante. Se chama Vidas Secas. E o autor também é brasileiro. Vidas Secas foi publicado em 1938 e virou filme em 1963. O livro conta a história de uma família nordestina que inicia conflitos ao fugir das secas. Depois de vários dias de viagem, encontrou uma fazenda abandonada e nela se alojam. Quando o dono retorna, o pai Fabiano, nordestino pobre, pai de 2 filhos e marido de Sinha Vitória, trabalha para ele durante um bom tempo. Vem a nova seca e a família retorna à jornada, mas com esperança de tudo mudar, embora a obra seja um eterno ciclo. No romance Vidas Secas, encontramos a narração em terceira pessoa, com um narrador onisciente, pois é o próprio narrador que revela o interior dos personagens através de monólogos interiores. O foco narrativo ganha destaque ao converter em palavras os anseios e pensamentos das personagens. Que interessante! Os 2 livros foram publicados na segunda geração da era modernista. Vocês sabiam? O modernismo foi um movimento cultural que tinha desejo de mostrar um Brasil de verdade, com suas favelas, seu povo sofrido, marginalizado, sem os idealismos românticos. Ele começou em 1902 com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que descreveu a Guerra de Canudos. Sim, e também no século XX aconteceram vários fatos históricos, como a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904, o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e até a eleição de Getúlio Vargas em 1927, dando fim à República do Café com Leite. Me conte mais sobre o livro, adorei a história. Bom, a obra é ambientada no sertão, região marcada pelas chuvas escassas e irregulares, que transformam a paisagem em ambiente inóspito e hostil. Pode-se apontar também para 2 recortes espaciais, o ambiente rural e o urbano. O sonho de uma existência menos árida e miserável esboça-se no horizonte e dura até as chuvas cessarem e a seca retornar implacável. Fabiano alimenta a expectativa de uma vida melhor, mais digna. Consegue, apesar da miséria presente, dominar o ambiente rural. Na cidade, porém, Fabiano vivencia a cada nova experiência o sentimento de inadequação. Olha, aprendi várias palavras novas. Você sabe o significado de soviniciana? Significa medo de perder algo. Também aprendi que pedré significa galinha de 2 cores. E aperrear significa irritar ou oprimir. Aprendi algumas palavras novas também, Lúcia, como apregoar, que significa anunciar. Para mim, a parte mais interessante do livro é a mensagem que traz. Em Vidas Secas, neste contexto, conhecemos as condições de vida das pessoas menos favorecidas e que sofrem com o mal brasileiro, a seca. Contudo, a seca não está presente apenas no sertão, mas na alma de muitos e na falta de ações de outros. Acho que, no meu caso, Jorge Amado pretendeu passar com o livro o que é a luta pela sobrevivência, passando apenas uma profunda tristeza pelo abandono em que vive as nossas crianças e a convicção de que escrever livros e fazer filmes para mostrar as histórias miseráveis é muito fácil, difícil é lutar para tentar corrigi-las. Li a biografia de Jorge Amado e a vida dele foi super interessante.
Ele nasceu em 10 de agosto de 1912, no estado da Bahia. Se formou em Direito e casou-se 2 vezes. Vocês sabiam que ele foi autor da Lei da Liberdade ao Culto Religioso e que ela está em vigor até hoje? Jorge Amado foi exilado do Brasil por 2 anos e, enquanto isso, morou na Argentina e Paraguai. Ele escreveu diversas obras, das quais muitas foram adaptadas para o cinema. Ele morreu em 6 de agosto de 2001. Li um pouco sobre Graciliano Ramos também. Ele nasceu em 27 de outubro em 1892, no estado de Alagoas. Após mudar-se para Pernambuco, Graciliano teve contato com as primeiras letras e, ao retornar para Alagoas, criou um jornalzinho infantil que levava o nome de Dilúculo e, posteriormente, veio a redigir o jornal Etiovigiosense. Lançou seu primeiro livro em 1933. Ele também casou-se 2 vezes. Lançou diversos livros famosos até os dias de hoje, sendo alguns recriados como filmes. Graciliano faleceu em 20 de março de 1953.